Olá, pessoal. Eu sou a professora Luciana Lobato e eu estou aqui para a gente falar um pouquinho das nossas unidades de aprendizagem de 1 a 4, da nossa disciplina de formação docente, didática e planejamento. Primeiramente, eu quero ressaltar aqui esse vídeo que está sendo feito com esse resumo. Vai abordar os principais temas e conteúdos que estão disponíveis lá no nosso AVA, tá? E de maneira nenhuma esse vídeo substitui o material que está disponibilizado ali para vocês estudarem e, assim, aprenderem, né, de forma completa o conteúdo que a gente quer, tem a intenção de que vocês aprendam, né, no decorrer dessa disciplina, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente comece a falar um pouquinho da nossa disciplina aí, tá? Então, a disciplina, como eu já falei, formação docente, didática e planejamento. Na nossa unidade 1, a gente falou sobre a didática como um campo curricular e a função social do ensino. Então, tinham os objetivos ali de reconhecer que a formação do aluno tem relação direta com a ação do professor na sala de aula, julgar que os conteúdos a serem abordados na sala de aula vão muito além da contribuição das disciplinas, mas sim possibilitam também o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas de relação interpessoal e de inserção social, e indicar a diferença, né, entre os conteúdos que levam o sujeito a saber fazer e a ser, identificando a classificação proporcionada por essas funções. Então, assim, no primeiro momento, a gente tem a função social ali do ensino, né, e a concepção sobre os processos de aprendizagem e os instrumentos dessa análise, né? Então, com base no ensino publicado, né, na Espanha, Zabala, né, que foi o nosso autor indicado, ele afirma que, além das grandes declarações de princípios sobre a função social, têm sido selecionadas assim as melhores relações entre a capacidade de seguir uma carreira universitária ou para obter qualquer outro título de prestígio reconhecido. Então, subvalorizando o valor informativo dos processos que os alunos seguem ao longo da escolarização. Então, assim, é fundamental que os princípios de classificação de conteúdos, eles estejam claros para que os objetivos possam ser bem traçados. Então, procurando assim tomar como base, né, um esquema a seguir para se pensar em um planejamento, tá? Então, assim, primeiro a gente tem o saber, né, dentro dessa classificação, que é o assimilar fatos e conceitos de maneira significativa e compreensiva. Então, esses são os procedimentos conceituais. O saber fazer é conhecer e saber utilizar as formas de atuar e passos, né, e sequência, e quais sequências de ação. Então, esses são os conceitos procedimentais, desculpem. E o ser, que é o desenvolvimento de atitudes frente aos professores e colegas, a área de conhecimento, escola, sociedade e a vida, os valores de uma forma geral, que são conceitos atitudinais. Uma forma de determinar os objetivos da educação é analisar as capacidades que se pretende desenvolver com os alunos. Contudo, existem diferentes formas de classificar as capacidades do ser humano. E aí, conforme Zabala, ele utiliza, né, a classificação proposta por Cole, que são as capacidades cognitivas ou intelectuais, motoras, de equilíbrio e de autonomia pessoal, afetiva, de relação interpessoal e de inserção e atuação social. Mas quais são os tipos de capacidade que o sistema educativo deve levar em conta? Isso é uma grande questão, né, dentro da área educacional. Então, assim, diretamente relacionada aos objetivos da educação estão os conteúdos de aprendizagem. Então, Cole os agrupa em conteúdos conceituais, fatos, conceitos e princípios,
procedimentais, que são os procedimentos, as técnicas e métodos, ou atitudinais, que são os valores, atitudes e normas. Então, essa classificação, ela corresponde, respectivamente, às perguntas: o que se deve fazer, o que se deve saber fazer e como se deve ser. Assim, o ensino que se propõe a formação integral, a presença dos diferentes tipos de conteúdo estará equilibrada. Por outro lado, um ensino que defende a função propedêutica e universitária priorizará os conceituais. Ok? E aí, quanto ao referencial de análise, a concepção dos processos de aprendizagem, Zabala afirma para a gente que não é possível ensinar nada sem partir de uma ideia como as aprendizagens se produzem. Então, assim, as aprendizagens, elas dependem das características singulares de cada um dos aprendizes. Daí decorre, que um enfoque pedagógico deve observar a atenção à diversidade de alunos e de eixo, estruturador. Então, assim, um critério para estabelecer um nível de aprendizagem, ele tem que estar com base nas capacidades e nos conhecimentos prévios de cada aluno. Essa proposição marcará também a forma de ensinar, ok? Então, Zabala defende ainda a concepção construtivista, como aquela que permite compreender a complexidade dos processos de ensino-aprendizagem. E para essa percepção, o ensino tem que ajudar a estabelecer tanto vínculos essenciais e não arbitrários entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios, quanto que permita a situação. Quer dizer, nessa concepção construtivista, o papel ativo e protagonista do aluno não se contrapõe à necessidade de um papel também ativo do educador. A natureza da intervenção pedagógica estabelece, portanto, os parâmetros em que se pode se mover a atividade mental do aluno, passando por momentos sucessivos de equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio. Nesse processo, intervém, junto à capacidade cognitiva, os fatores vinculados às capacidades de equilíbrio pessoal e de relação interpessoal e da inserção social. Então, dentro dessa visão, o processo de aprendizagem, segundo a concepção construtivista, Zabala aí passa a expor sobre a aprendizagem dos conteúdos conforme a sua tipologia. Então, as tipologias da aprendizagem, para se ensinar, elas devem ser abordadas as dimensões dessas tipologias de aprendizagem, que são elas: factual ou conceitual, o que se deve aprender; procedimental, o que se deve fazer; atitudinal, como se deve ser. A concepção de aprendizagem deve se deter em como os alunos aprendem, baseando nos aspectos da diversidade. O construtivismo, então, é eleito como a concepção metodológica em virtude da validação dos princípios psicopedagógicos, esquemas de conhecimento, níveis de desenvolvimento, conhecimentos prévios e aprendizagens significativas. Então, concluindo, Zabala identifica a diferença da concepção tradicional da concepção construtivista, que é a partir dos dois referenciais básicos para a análise da prática. Na concepção tradicional, a sequência de ensino-aprendizado deve ser a aula magistral e corresponde aos objetivos de caráter cognitivo, aos conteúdos conceituais e à concepção de aprendizagem como um processo acumulativo através de propostas didáticas, transmissoras e uniformizadoras. As relações interativas são de caráter diretivo, professor-aluno. Os tipos de agrupamento se circunscrevem às atividades de grande grupo. A atribuição do espaço se reduz ao convencional. Quanto ao tempo, estabelece-se um modo fixo para cada área com uma duração de 1 hora. O caráter propedêutico do ensino faz com que essa organização dos conteúdos respeite unicamente a lógica das matérias. O livro didático é o melhor meio
para resumir os conhecimentos. E, finalmente, a avaliação tem um caráter sancionador, centrado exclusivamente nos resultados. Tá? Essa concepção tradicional. Já na concepção construtivista, ela apresenta uma proposta de compreensibilidade e de formação integral, impulsionando a observar todas as capacidades e os diferentes tipos de conteúdo. O ensino atende à diversidade dos alunos, portanto, a forma de ensino não pode se limitar a um único modelo. Conforme Zabala, é preciso introduzir em cada momento as ações que se adaptem às novas necessidades informativas que surgem constantemente. O objetivo será a melhoria da prática. Nesta concepção, o conhecimento e o uso de alguns marcos teóricos levarão a uma verdadeira reflexão sobre a prática, fazendo com que a intervenção pedagógica seja o menos rotineira possível. Essa foi a nossa unidade 1, um resumo dela. Então, na unidade 2, a gente abordou a didática intercultural. Então, a escola e sociedade, o tema principal, e os objetivos são reconhecer a sociedade como agente que interfere no currículo escolar, identificar os diferentes fatores existentes advindos de grupos sociais expostos e ocultos no currículo escolar. Então, a função da escola é uma função social. Ela trabalha no eixo sociedade, escola e sala de aula. Então, o projeto da sociedade tem que estar interligado com o projeto pedagógico e o plano de ensino. A escola ela foi criada para atender às demandas de formação da sociedade. Assim sendo, a organização em todos os níveis considera os conhecimentos, a cultura e fatores que influenciarão a formação do cidadão. Se a sociedade sofre transformações, a escola reflete essas transformações em projeto e plano de ensino. Então, assim, a função social do ensino e da concepção sobre os processos de ensino-aprendizagem, dentro dessa visão, a finalidade da escola é promover a formação integral dos alunos. A crítica deve ser as ênfases atribuídas aos aspectos cognitivos. A aprendizagem se dá através das experiências vividas, a reflexão profunda e a condição de cidadania dos alunos em um contexto social em que eles vivem. Os conteúdos da aprendizagem e seus significados vão além da questão de ensinar. A indagação é para que ensinar. Então, assim, o objetivo básico e prioritário da socialização dos alunos na escola é prepará-los para a sua futura incorporação no mundo do trabalho. O segundo objetivo desse processo de socialização na escola é a formação do cidadão para uma intervenção na vida pública, de modo que se possa manter a dinâmica e o equilíbrio nas instituições e as normas de convivência. Isso tudo deve provocar o desenvolvimento de conhecimentos, ideias, atitudes e comportamentos que permitam a incorporação dos indivíduos no mundo civil, no âmbito da liberdade de consumo, de escolhas e participação política, da liberdade e da responsabilidade da vida familiar. Então, a maior missão da escola é atender a essas demandas sociais de formação do cidadão e de preparação dele para a vida. Mundialmente, se vê atuando como uma legitimadora de contextos políticos e econômicos. A gente tem vivenciado um processo assim, significativo de mudança no trabalho da escola, de preparar o sujeito para a vida. A demanda é por um cidadão mais crítico, conhecedor do mundo, investigador, atuante e transformador. A educação tem um papel fundamental na socialização do sujeito, desde a sua organização até os relacionamentos que serão construídos por ele ao longo da sua vida. Essa foi a nossa unidade 2. Na nossa unidade 3, a gente falou um pouquinho da prática educativa. Então, os objetivos eram identificar o processo de reflexão da prática educativa, tendo em vista o
redicionamento, né, da praxis em desenvolvimento, reconhecer a importância de uma prática educativa aperfeiçoada e, consequentemente, uma aprendizagem real e significativa para o aluno e definir as variáveis didáticas, né, que podem vir a colaborar com uma prática educativa. Então, assim, é necessário que a gente compreenda que a prática educativa ela é composta pela combinação estratégica de diferentes variáveis. E todos os níveis, elas devem ser consideradas. Então, a gente refletindo sobre a composição dessa prática educativa, a gente tem alguns apontamentos aí que foram colocados. Então, tem tipos de fontes, como se dá a aprendizagem do conteúdo, qual a didática que a gente vai utilizar, quais as informações serão trabalhadas, a sociológica, a função social do conteúdo, as metodologias, aí quais as avaliações, quais os projetos, quais experimentos, quais exposições, debates, pesquisas, observações e atividades serão utilizados como metodologias, e os condicionantes da prática, que são as formas de agrupamento, o espaço e o tempo, os materiais disponíveis e as sequências de atividades. Então, a função social do ensino e da concepção sobre os processos de aprendizagem, a gente percebe que a escola tem a finalidade de promover a formação integral dos alunos, crítica às ênfases atribuídas ao aspecto cognitivo. A aprendizagem se dá através das experiências vividas, a reflexão profunda da condição de cidadania dos alunos e em que contexto eles vivem. Então, os conteúdos da aprendizagem, seus significados, vão além da questão de ensinar e a indagação é para que ensinar. Então, assim, dentro dos referenciais para análise da prática, a gente possui finalidades, propostas e objetivos, que são o ponto de partida. A função do conhecimento das disciplinas e das matérias, elas têm uma função social no ensino, que constitui aí a fonte sociológica da análise. A concepção dos processos de ensino e aprendizagem, elas formam a fonte psicológica e didática, são condicionantes do contexto educativo. E o papel dos objetivos é indicar as capacidades que se pretende desenvolver com os educandos. Então, a gente tem também as sequências didáticas e as sequências de conteúdo, que elas têm uma ordenação articulada das atividades e o elemento diferenciador das metodologias, não dar ênfase a uma única tipologia. Então, assim, as relações, elas precisam ser interativas na sala de aula e entre o professor e existe, né, um papel diferente do professor e do aluno. O valor dessas relações que se estabelecem entre professores, alunos e os conteúdos no processo de ensino-aprendizagem, ele sobrepõe as sequências didáticas. Dentro da concepção construtivista, o papel dos professores e dos alunos e as suas relações estabelecem uma interação direta entre eles. O professor possui funções nessa relação de planejamento e de aplicação, e levar-se também em conta, né, as contribuições do aluno, auxiliando-os a encontrar sentido no que fazem, estabelecendo metas, favorecendo, oferecendo ajuda e exigindo dos alunos uma análise, uma síntese e uma avaliação do trabalho, facilitando a autoestima e autoconceito e promovendo a comunicação entre professor e aluno, aluno-aluno, potencializando assim a autonomia e avaliando o aluno conforme o esforço. Então, a avaliação. O que temos que avaliar? Isso é uma grande questão importante, né? Entender qual deve ser o objetivo da avaliação e o sujeito da avaliação. Essa ideia de que a avaliação é somente para que o aluno, como sujeito que aprende, propõe também uma avaliação para o professor que ensina, uma via de mão dupla, né? Por isso, a avaliação reguladora, não formativa, por acompanhar o processo de ensino. O que avaliar propõe conceitos, procedimentos e atitudes. Procedimentos só podem ser avaliados enquanto um saber fazer.
atitudes implica na observação das mesmas em diferentes situações, ao qual não se é dado o devido valor. O médico, né, ele não possui instrumentos para medir a dor do paciente, ou um enjoo, ou um estresse, e nem por isso ele deixa de fazer o diagnóstico e de receitar a medicação, não é verdade? Então, assim, buscar a competência de seu ofício é uma característica de qualquer bom profissional. O modelo de interpretação que contrapõe aquele que é o professor é um implicador de fórmulas herdadas da tradição fundamentada no pensamento prático e na capacidade reflexiva do docente. Recomenda-se, então, constante avaliação do profissional em uma perspectiva processual, as fases do planejamento, aplicação e avaliação. Devem assegurar, então, um sentido integral às variáveis metodológicas que caracterizam as unidades da intervenção pedagógica. Na unidade 4, a gente abordou a sequência didática, que tem os objetivos de identificar diferentes planejamentos dentro da sala de aula, registrar uma estrutura de planejamento de forma de sequência didática e valorizar a importância da participação dos alunos nos diferentes planejamentos. Então, aí, a sequência didática, ela é uma atividade para promover o ensino e aprendizagem, a leitura, para promover aulas expositivas, é uma atividade como aula prática, como pesquisa individual, como um trabalho de grupo e como análise de texto. Então, a sequência didática, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que ela tem que ser interdisciplinar, né? Então, dentro dessas etapas da sequência didática, a gente precisa ter um levantamento de conhecimentos prévios, apresentar, contextualizar, analisar, discutir, propor solução e sistematização de um problema. Para quê? Para que a gente consiga chegar a um novo conhecimento. Então, a sequência didática, ela conta com a interdisciplinaridade na estrutura do seu planejamento. Ao utilizar diferentes recursos em suas etapas, ela permite que o professor se favoreça de outras áreas do conhecimento em prol da construção de conteúdos específicos. Então, sequência didática, o que é? É uma forma de planejamento utilizada quando se trabalha com a pedagogia de projetos, é um conjunto sistematizado de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um conteúdo etapa por etapa. Essa proposta ela envolve atividades de aprendizagem e avaliação organizadas de acordo com objetivos que o professor quer alcançar. Para que serve, né? Para organizar as intenções pedagógicas através de temas, objetivos, conteúdos que atendam às necessidades do projeto didático dos professores e das crianças, né, dos alunos, organizar as intenções pedagógicas de tal forma que garantam a transversalidade de seus conteúdos, temas e objetivos, e preparar técnicas academicamente, né, o professor, tornando-o capaz de fomentar e propiciar a construção de conhecimentos específicos com o grupo de alunos sob a sua responsabilidade, posto que o fundamento que se procure através da pesquisa ter conhecimentos prévios que ultrapasse o senso comum, o óbvio. Então, como fazer uma sequência didática? Para que a gente possa fazer uma sequência didática, é preciso estudo e pesquisa. Portanto, para fazê-lo, não há uma alternativa se não sairmos da nossa zona de conforto. Uma sequência didática, assim como uma música, precisa de um começo, um meio e um fim. Além disso, de muita inspiração. Ao organizar uma sequência didática, é preciso preparar detalhadamente cada um dos passos do trabalho. Quais são as vantagens, né, de trabalhar com as sequências didáticas? A elaboração delas permite ao professor a aquisição de novos conhecimentos, que amplia os seus horizontes, a ampliação do seu repertório e a previsão de materiais e de novas possibilidades de trabalho. Então, pessoal, isso aí foi o resumo das nossas 4 unidades, tá? De maneira nenhuma, esse resumo substitui os nossos conteúdos que já estão lá. Então, deem uma boa lida nos conteúdos, assim como nas leituras complementares, tá? Continuem participando do nosso fórum avaliativo.
e eu aguardo vocês no próximo momento. Forte abraço a todos, bons estudos, tchau, tchau.